Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresenta... Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a Quadrenal de Cenografia ou Quadrenal de Praga. Como o nome diz, acontece de 4 em 4 anos na cidade de Praga, na República Tcheca. É um evento muito importante e grandioso para a cenografia mundial. O Brasil tem uma participação muito relevante nele, a gente vai falar bastante sobre isso, vai falar sobre a história, como ele é dividido, como faz para participar, quais os prêmios, porque sim, é uma mostra competitiva e muitas fotos, né? Eu tive a oportunidade de participar como expositora e também como visitante, mas apenas algumas vezes, então a gente convidou a Rosane Muniz, que fez uma tese incrível de doutorado sobre esse assunto. A gente vai deixar o link aqui embaixo e o descritivo do currículo dela, que é incrível. Então, Rosane, seja muito bem-vinda no canal Cenogravando. Ela tem um canal que é o Vestindo a Cena. Já vou começar com a pergunta mais difícil. O que é a Quadrenal de Praga? Obrigada por fazer essa parceria aqui do Cenogravando com o Vestindo a Cena, dois espaços de comunicação que estão aí reunindo muito dos eventos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo na nossa área e que são muito importantes. Eu estou amando ver o Cenogravando se profissionalizando e se tornando esse grande espaço. E aí vou contar um pouquinho para vocês da Quadrenal de Praga. Eu conheci a Quadrenal em 2007, que foi por acaso onde eu conheci a Marieta, e desde então eu fiquei apaixonada pelo tema, fiquei apaixonada pelo evento. Como o meu mestrado tinha acabado falando sobre processos criativos, eu fiquei muito prestando atenção nessas exposições nacionais e internacionais que tinham por lá e fiquei muito instigada em entender como é que o Brasil se representou nesse evento por tantos anos. Um evento que acontece desde 1967 e cuja participação brasileira só não aconteceu em 1983, o único ano. A exposição acontece de 4 em 4 anos e desde então o Brasil sempre esteve presente. Quando eu lancei o Vestindo os Nus, um livro sobre figurino em 2004, eu escrevi em 2000, nessa mesma época tinha um grupo de cenógrafos, iluminadores, designers de som, figurinistas se unindo num grupo chamado Cenografia Brasil, nessa mesma época. E então, a partir daí, foi tentando ter essa troca de conhecimento, essa troca de experiências, com esse desejo de ir para a Quadrenal de Praga. Em 2007, nós nos encontramos lá e eu ouvi de muitos cenógrafos que era um espaço muito difícil de se frequentar, que era para poucos e os que eram convidados pelo curador nacional, que era, na época, o José Carlos Serrone. Foi muito interessante, porque a partir daí eu comecei a escrever minha tese e que não confirmou a hipótese que eu tinha de que o Serrone não tinha levado uma participação tão intensa e que tinha levado sons escolhidos. E aí, assim, a minha tese eu amo, porque ela mostra como o Brasil se representou tão bem em todo esse tempo e, inclusive, como a Quadrenal de Praga começou aqui no Brasil a partir da Bienal das Artes Plásticas do Teatro. Então, a Quadrenal de Praga é esse evento enorme que reúne cenografia do mundo inteiro, desde 1967, de 4 em 4 anos, e cuja última edição foi agora em 2019, cada vez com mais países participantes. Ele ainda precisa crescer com mais países da África, mais países do Oriente, mas cada vez tem mais participação e é uma troca fantástica, é um encontro que, mesmo não estando fazendo alguma exposição ou fazendo algum workshop, só para visitar e estar lá trocando experiências, é um espaço maravilhoso. Marieta, na primeira quadrenal que você foi como estudante apresentando um trabalho, participando da mostra dos estudantes. Como foi participar dessa mostra e como os estudantes agora podem participar da próxima quadrenal? Isso mesmo, Natália. Em 2007 eu participei de duas formas. Uma indo pela minha escola, como estudante do Brasil, na área de estudantes do Brasil, que era um tema de Nelson Rodrigues, então eu expus um projeto de cenário figurino da falecida, que eu fiz com a Ana Machado. Outra forma era as chamadas abertas. É basicamente as duas formas que os estudantes têm como participar. As chamadas abertas têm de várias formas diferentes, tem
para estudante, para performance, que o estudante também pode fazer performance. Então, tem que ficar atento às chamadas abertas e nas escolas, eles têm se organizado cada vez mais e participado cada vez mais. Na chamada aberta que eu participei, chamava-se Senofest, era uma proposta de um texto e as pessoas enviavam os projetos, eram selecionados e apresentados lá para uma banca julgadora, era competitivo. Então, como eu tinha que apresentar o projeto lá, a Unirio conseguiu uma passagem através do Ministério das Relações Exteriores e foi uma aventura. Eu tive que levar a maquete, foi super tenso, mas foi muito bom. Lá eu pude conhecer outros brasileiros, porque a gente não tinha um espaço aqui para conversar com outras pessoas da classe, para conhecer. Então, eu conheci os brasileiros lá. E é um lugar muito, muito intenso, assim, são 10 dias de atividades exaustivos. Você sempre acha que está perdendo alguma coisa, porque são muitas atividades ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso e sobre muitas outras coisas. Aproveita agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta se você tem vontade de ir, se você já foi, conta alguma história aqui no comentário que vai ser ótimo pra gente ler. Isso que falam da quadrienal ter começado no Brasil é mito ou é verdade? É sim, Natália. Começou aqui no Brasil. Em 1951, o Francisco Matarazzo criou a Bienal de São Paulo. E ele sempre teve o interesse em tentar reunir o máximo das artes possíveis. Então tinha outras bienais que ele foi fazendo junto, pequenos eventos que ele foi criando junto. E na quarta Bienal de São Paulo, em 1957, ele criou a Bienal das Artes Plásticas do Teatro, que foi uma ideia maravilhosa, teve como organizadores pessoas de teatro, que era o Aldo Calvo, Sábato Magaldi, e eles construíram um evento assim que ocupava todo o terceiro andar do prédio da Bienal, e que foi inclusive quando a Bienal se instaurou no prédio da Bienal, que é até hoje, né, foi a primeira vez da exposição lá, e o terceiro andar ficou destinado à Bienal das Artes Plásticas do Teatro. E foi um evento assim que tinha obras de artistas maravilhosos, todos aqueles telões pintados, era muito, lógico, diferente de hoje, porque era muito ainda fotos preto e branco, né? Depois, com o tempo, foi se inserindo croquis, depois do tempo foi colocando manequins com o figurino mesmo, depois vieram as maquetes. Então, assim, foi um desenvolvimento que foi se dando ao longo do tempo nas formas expositivas de cenografia e que quando chegou em 1967, quando inaugurou a Quadrienal de Praga, o evento já tinha passado por essa experiência de 10 anos. Então foi interessante porque os cenógrafos tchecos começaram aqui a ganhar todos os prêmios, todas as medalhas de ouro na Bienal de São Paulo. E como estava muito difícil, eles achavam complicado ter um material grande de 2 em 2 anos, achavam que quadrienalmente seria melhor. E também como era caro para as pessoas, os países da Europa, virem para cá bienalmente, eles conversaram e tiveram a ideia de que fosse de dois em 2 anos, mas assim, um ano, uma vez aqui, outra lá, uma aqui, outra lá. E assim aconteceu de 67 a 73. 67 foi lá, 69 aqui, 71 lá, 73 aqui. E aí a gente entrou naquele período de ditadura, onde não apoiavam mais a arte, não tinha dinheiro, então ela começou a acontecer só em Praga. Depois disso, dentro da Bienal de São Paulo, tiveram algumas vezes que tiveram eventos teatrais. A Bienal das Artes Plásticas do Teatro acontecia aqui todas as vezes que tinha quadrienal, porém só com artistas brasileiros. Os vencedores dessas exposições eram que iam representando o Brasil para a próxima quadrienal. E o Agostinho Olavo Rodrigues permaneceu como júri por muitos anos, até 79 e aí depois 83, quando o Brasil não participou mais. A gente já falou aqui que a quadrienal é dividida em sessões, às vezes competitivas, outras vezes não. Em 2019 a gente teve novidades de 2 sessões, que foi a Fragmentos, a PQ 360. Mas eu tenho uma curiosidade com relação à seção de países e regiões e de estudantes. Elas sempre existiram na história da quadrienal ou elas são sessões mais recentes?
Marieta, hoje são muitas sessões. Em 2019, a Quadrienal de Praga cada vez começou a crescer mais de uns anos para cá, principalmente de 2011 para cá, tendo várias sessões paralelas, não só as que têm curadorias nacionais, mas também outras abertas a inscrições. Então, para dar um exemplo para você, em 2019 tiveram 2 mostras competitivas. Na verdade, a Mostra Nacional, que é onde cada país tem a sua curadoria e leva trabalhos profissionais, a Mostra dos Estudantes, que antes se chamava Mostra das Escolas e mudou, muito bacana, porque realmente a mostra não é das escolas, é 2 estudantes, então reúne escolas do mundo inteiro, trabalhos de escolas. A Mostra de Arquitetura, que é uma que existe desde 1957 aqui na Bienal das Artes Plásticas do Teatro. A Mostra Nacional também existe desde a Bienal do Teatro em 57. O que foi novidade foi a Mostra dos Estudantes, que começou na Quadrienal de Praga só em 1991, e o Brasil não participou. Mas a partir de 1995, o Brasil participou e nunca mais deixou de participar. Sempre estava lá. E também o que teve, desde a primeira Quadrienal de Praga, são mostras temáticas. O Brasil nunca participou muito, a não ser de uns anos para cá. Então teve, por exemplo, mostra temática de óperas de Mozart, mostra temática de trabalhos de Wagner, mostra temática, foi assim, o Brasil participou de uma mostra temática que levou o Gabriel Vilela em 2003, então tem algumas mostras temáticas que depois o Brasil participou. E esse ano, em 2019, teve uma mostra que também foi por curadoria nacional, que foi a Fragments, que é em vez de ter mostra de arquitetura, na verdade teve uma mostra de arquitetura com inscrição aberta a todos, e que eram trabalhos aparecendo pelos vídeos, e que, na verdade, eram muito mais mostra de espaços, né, de espaços. E a Fragmentos era uma mostra ligada à Curadoria Nacional para levar, cada curador tinha que escolher um objeto que representasse, importante, que representasse o seu país. Então foi um espaço também muito bacana, o Brasil levou a maquete do Rei da Vela, do Erich Bauer, e foi uma mega homenagem para ele, muito linda. Eu fui à Quadrienal em 2011, por conta própria, e foi uma experiência incrível, de muita troca, muito aprendizado. É legal a gente perceber que você não precisa ser convidado, né? Como é que os estudantes e os profissionais que trabalham, tanto na área da cenografia, como figurino, iluminação, podem se aproximar mais da Quadrienal e saber o que está acontecendo de eventos e poder ir participar de uma melhor forma? Natália, adorei a sua pergunta, porque é uma pergunta que chega muito para mim o tempo inteiro. Como é que eu faço para ir para Praga? Como é que eu faço para mostrar meu trabalho em Praga? E é muito interessante porque é criado toda uma pompa e circunstância para isso, e que a gente vai desmistificando ao longo do tempo e vai vendo que é exatamente o que eles querem propor. É um evento aberto a todos. No site, sempre com antecedência, eles abrem para você comprar os ingressos de participação. Então você pode comprar para 1 dia, para 3 dias ou para o evento inteiro, dependendo de como for. Você pode comprar com antecedência porque a gente já sabe a data que vai acontecer agora, 4 anos antes. Então a gente já sabe exatamente quando vai acontecer em 2023. É o interessante que daí você pode ir se programando e pagando em etapas. Tem vários lugares lá para você ficar acomodado, tem desde hotéis bacanas até hotéis mais simples, até albergues, né, Airbnb. Então, assim, eu mega recomendo que todo mundo vá participar pelo menos uma vez da vida da Quadrienal de Praga. É um maior encontro de pessoas do teatro, sabe, e da cenografia teatral. Então é muito bacana a troca, você fica amigo de um cenógrafo japonês, de outro irlandês, do africano, e são contatos que fica para a vida, sabe? E a gente troca muito. É muito fácil, todos os projetos sempre ficam abertos, é lógico que precisa falar inglês, pelo menos para entender o que está no site, mas aí pede ajuda para um amigo se você não fala inglês, para entender, por exemplo, como se inscrever nos vários workshops que acontecem lá, ou como se inscrever em algumas palestras que tem um espaço limitado e precisa de inscrição, ou de qualquer forma você pode ir só para assistir. E como artista convidado,
depende de várias coisas. Tem os projetos, como eu falei, as mostras fixas, que são pelas curadorias nacionais, e que daí você tem que ser convidado por esse processo que passa pelo curador. E eu vou te falar, praticamente nunca teve sistema no Brasil, organização no Brasil, que pagasse a ida desses artistas. Isso tudo é muito variável ao longo dos tempos. Então, mesmo os que são convidados para a Mostra Nacional, eles pagam. Os estudantes, para irem para lá, pagam. Então, assim, não espere ser convidado e que paguem sua passagem, paguem sua estadia, porque até a gente que trabalha na curadoria, muitas vezes tem que pagar tudo para estar lá, né? E o importante é estar lá, é fazer o Brasil estar lá. E é fazer parte desse evento que eu acho maravilhoso. E aí, o que eu acho mais maravilhoso ainda é que depois de ir para lá, a gente pode chegar aqui, trocar mais figurinhas e também conseguir ver como é que a gente consegue fazer esse movimento no Brasil, unindo e nos conhecendo mais também aos nossos próprios pares, né? Quanta gente que eu queria conhecer do Acre, do Maranhão, e a gente não tem essa oportunidade. Então, quem sabe com mais gente indo lá, se inspire para trazer essas metodologias mais para cá também. Rosane, eu queria falar sobre curadoria e a riqueza e as diferenças que tem nesse assunto, né? Porque tem países que, por exemplo, como a Macedônia, levou uma performance que tinha um horário para acontecer e ganhou a Trilha de Ouro. Tem a Catalunha com uma questão em 2019 super política da violência contra a mulher. E tem países que levam a coletânea de projetos que querem exibir, com maquetes, e que você vê os projetos do país também com uma riqueza enorme. Como você vê essas diferenças dessas participações? Acontece assim, 2 anos antes de cada quadrienal, a Curadoria Internacional divulga qual vai ser o conceito da próxima exposição. A partir do momento que a gente sabe qual é esse conceito, as curadorias de cada país vão escolher como é que vão trabalhar dentro desse conceito. Por exemplo, o conceito era espaço compartilhado, música, clima ou política. E aí cada país podia escolher aonde que ia navegar. O Brasil escolheu política. E aí escolheu como um guarda-chuva para as 2 exposições, tanto a Mostra Nacional quanto a Mostra dos Estudantes. E aí cada curadoria vê como vai ser a sua proposta. Então, por exemplo, para 2015, eu fazia parte da curadoria nessa parte de escolher os projetos e de pesquisar os projetos. A gente levantou mais de 300 nomes do Brasil inteiro e a gente quis uma pluralidade geográfica, de gênero, de funções também, um equilíbrio aí entre cenografia, iluminação, som, figurino, gente de várias áreas. E assim foi escolhido os 30 designers, os 30 profissionais que iam representar ali o Brasil. A Mostra dos Estudantes cada vez tem se ampliado mais, tem sido feito um mapeamento também pelo GT da Abrace, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Pesquisa e Estudo em Artes Cênicas, e tem um GT chamado Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras, que há 2 anos está conseguindo reunir vários pesquisadores e está fazendo esse mapeamento. Então, cada edição tem a sua proposta. Em 2019, foram abertas inscrições para os artistas do Brasil inteiro, e inscrições pagas, porque o Brasil, passando por essa crise toda, não tinha nenhuma instituição, nem governamental, nem privada, que ia ajudar, e foi uma forma que a curadoria encontrou de conseguir ter alguma estrutura, pelo menos, para levar algo para lá. Isso não é um padrão, isso aconteceu em 2019, 2023 já é outra história, com outra curadoria, com outras pessoas. Então, cada vez tem o seu formato, que vai funcionar de acordo com o conceito proposto pela PQ. Então, assim, é só você ficar ligado, ficar atento, tanto o Vestindo a Cena como agora o Cenogravando, vai sempre divulgar e sempre falar o que está aberto por aí para você poder se inscrever. Indo à quadrienal e tendo a oportunidade de conversar com você sobre esse assunto tão rico, a gente percebe que a cenografia é vista como o Cenogravando vê também, que não é só a parte do cenário, é como a escrita da cena, a iluminação, figurino, a performance. Como você vê isso dentro da Quadrienal de Praga? Natália, muito bom você fazer essa pergunta, porque é uma pergunta, inclusive, que já gerou bastante polêmica, né?
esses termos, eles ainda continuam em pesquisa no Brasil e eles dependem muito de quem é que está falando. Então, assim, tem pessoas que aceitam usar a palavra design, tem pessoas que aceitam performance, tem outras que não. Então, isso foi uma grande confusão que aconteceu na Quadrienal 2011, quando foi criado um subtítulo para a exposição. Em 2011, a Quadrienal de Praga passou a se chamar Prague Quadrennial Performance and Design Space. Até hoje é esse o nome da quadrienal. Por quê? Porque desde em 2007, mesmo em 2003, as formas de se mostrar a cenografia já estavam se transformando. Então, assim, se via que já não era o suficiente só ter fotos, plantas baixas, croquis nas paredes, manequins vestidos, vídeos. As pessoas começaram a querer mostrar os figurinos já sendo usados, fazendo performances, eventos na rua. E a Quadrienal começou a tomar conta da cidade inteira. Em 2007 já tomou conta de vários espaços, em 2011 mais ainda. Em 2015 ela saiu do Palácio Industrial, foi para o centro da cidade e aconteceu em vários outros lugares da cidade. Então esse termo veio não só para mostrar essa diferença de como expor cenografia, mas também de como incluir cada vez mais áreas de interesses. Então, Performance and Design Space, que aqui no Brasil, a cada edição, cada curadoria tem escolhido traduzir de uma forma. Então, isso não é uma unanimidade, né? Mas eu posso dizer para você que o Brasil, em 2011, traduziu para a Quadrienal de Praga Espaço e Design Cênico. Em 2015, traduziu para Quadrienal de Praga Espaço e Design da Performance. E em 2019, a tradução escolhida foi Quadrienal de Praga do Espaço e Desenho da Cena. Então, a gente vê performance, e a performance é vista no exterior como incluindo tudo. Quando fala performance design, é uma inclusão de tudo. Isso foi uma briga, inclusive, na OISTAD, que é a Organização Internacional de Pesquisadores Técnicos e Cenógrafos, e realmente, inclusive, o grupo de trabalho da OISTAD, que era cenografia, passou a se chamar GT Performance Design, e que é esse grande guarda-chuva que abraça todo mundo. E as trigas? Eu queria saber, nessa história toda, quais as premiações do Brasil. Eu sei que teve trigas. Ai, 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 os prêmios, o que todo mundo quer saber, os prêmios. Então, essa é uma parte muito, muito polêmica também dentro da Quadrienal, e é interessante porque tem muita ligação com a história curatorial também da exposição. Então, é muito importante para os países voltarem para as suas casas com um prêmio, e geralmente consegue mais apoio a partir daí. Então, a Triga de Ouro é um prêmio que é dado a cada país, existe desde que a Quadrienal começou, e o Brasil já ganhou esse prêmio 2 vezes. Ele é um prêmio dado pelo conjunto do país nas mostras nacionais. Tá? Então, em 1995, a gente ganhou esse prêmio com o José Carlos Serrone como curador, e foi o prêmio máximo, que é lindo. E depois, em 2011, eu fazia parte da equipe, que, aliás, essa camiseta é da Quadrienal 2011. Além disso, tem vários outros prêmios. Eu nem saberia dizer aqui de tantos que foram nessa última edição, em 2019, que vão desde melhor figurino, melhor cenário, melhor exposição, né, dos estudantes, melhor destaque de estudante, melhor profissional que está surgindo agora, né? Melhor arquitetura, melhor espaço cênico, melhor publicação na área. Então, assim, eles foram cada vez aumentando mais esses prêmios para que não fizesse essa ideia de que, sabe, o evento está tão amplo e aí só tem importância quem ganha a Triga de Ouro. Então, a Triga de Ouro existe ainda como um prêmio máximo, mas tem vários outros prêmios que pode aí homenagear muitas pessoas. Em 2011, tinha aquela exposição fantástica de Extreme Costume, figurinos radicais. Você pode falar um pouco mais sobre a participação do figurino dentro da PQ? Eu vi que a Quadrienal de Praga lançou um projeto chamado Extreme Costumes,
que eles iam fazer uma exposição num cinema abandonado, que eles tiraram tudo do cinema, as cadeiras, virou só esse espaço. E eles pediram para que cada país enviasse 5 projetos para eles escolherem. E aí a curadora internacional era a Simona Rybakova, e ela ficou muito alucinada, tão alucinada com os nossos trabalhos, que 4 dos nossos trabalhos foram escolhidos para fazer parte da exposição em 30 projetos. E, além disso, 3 projetos que foram inscritos para a Mostra Figurinos Radicais acabaram sendo convidados para participar da nossa exposição nacional. E também eu fui convidada para dar uma palestra no que na época era o PQ Talks, lá ainda não tinha esse nome. Eu dei uma palestra mostrando os 96 projetos inscritos do Brasil, que teve desde um palhaço de uma cidade interior que cria e desenha o seu próprio sapato a partir de reciclagem de lixo, até projetos super tecnológicos e de pesquisa. Então foi muito bacana. E a partir daí, a Quadrienal ela tem tentado cada vez mais ter projetos diferentes. Em 2015, foi o projeto chamado Tribos, organizado pela Sódia Lotker, que eram projetos propostos para ter grupos de 3 a 5, 7 pessoas vestidos com um mesmo conceito, e eles andavam pelas ruas da cidade, tinha um trajeto que era sempre esse mesmo trajeto, para ver como que o público reagia. Foi um projeto muito interessante que resultou num livro escrito Tribes, que foi escrito pela Sódia Lotker junto com a Sofia Pantovac, que eu recomendo muito a ler, eu tenho trabalhado com meus alunos, que é muito interessante. Em 2019, se diluísse cada vez mais essa ideia de trabalhos só de iluminação, trabalhos só de figurino, trabalhos só de cenografia. Então, todos os projetos da PQ19, eles eram meio que abertos a várias linguagens, a várias áreas de conhecimento. Então, específico de figurino, teve alguns workshops, teve algumas performances, mas teve também ideias diferentes, como, por exemplo, do México, que ganhou medalha, ganhou uma medalha especial, a figurinista do México, que ela levou como se fosse o ateliê dela, com várias experimentações de tecido, e era muito interessante, várias experimentações de tecidos diferentes, texturas diferentes. Então, como você construía, ela montou a arara, mas muita gente sente falta de um evento específico sobre figurino. A gente também sente falta, mas a gente entende que foi a proposta da curadora internacional. Vamos ver aí o que vai vir para 2023. É sobre a sessão PQ Talks, que é um espaço que você pode ir para a Quadrienal e ficar só nele, porque acontecem falas incríveis com temas e grupos de pessoas falando sobre coisas muito interessantes da nossa profissão e do que está acontecendo nesse momento, do que vai acontecer, sobre legislação, direitos autorais dos cenógrafos. São discussões muito instigadoras também. E eu nunca soube como fazer para participar. É uma chamada aberta? Os países têm uma cota de participação? Ou tem uma curadoria que te convida? Como isso funciona? O PQ Talks corresponde a essa vontade, esse desejo que tem cada vez sido mais crescente dentro da Quadrienal de Praga, de trazer debates, discussões. Mas em 2019 foi criado o PQ Talks, que é realmente uma experiência maravilhosa e engrandecedora. É um evento à parte. Foi uma curadoria da Bárbara Prihodova e do Pavel Drabek, e eles pediram para que houvesse inscrições do mundo inteiro. Houve um período que foi aberto para que as pessoas propusessem seus temas e diversos formatos. Então eles deram alguns modelos e poderia propor mesa redonda, painéis de debate, apresentações de papers, palestras. E dentro disso, eles selecionaram, aí teve esses 2 curadores, selecionaram os projetos e depois foram confirmando quais seriam os componentes das mesas ou das proposições. As chamadas para a Quadrienal de Praga acontecem de formas abertas no site deles, pq.cz, e é só você ficar atento e mandar suas propostas. E aí, lógico, vem proposta do mundo inteiro e eles vão escolher. Eu tive 3 propostas selecionadas. O PQ Talks é um dos projetos
que a Quadrienal de Praga quer que seja constante e não aconteça só durante a quadrienal. Então tem que ficar ligado lá, porque eles chamam as propostas e eles vão selecionando e você pode ser escolhido. Então, assim, é muito bacana. Eu consegui levar bastante gente do Brasil para falar nesses painéis e só enriquece a gente. Para saber os eventos da quadrienal, a gente vai deixar o link do site da PQ aqui embaixo. Vamos deixar também outros links interessantes. E esses eventos a gente vai divulgar tanto no Vestindo a Cena da Rosane Muniz, que a gente teve o prazer de ter aqui com a gente, e no Cenogravando. Aproveita e se inscreve no canal.